O Saber Direito traz um curso de Direito Contratual. O professor Matheus Costa aborda o negócio jurídico, a teoria geral, o gerenciamento contratual, a negociação, a formação e o encerramento do contrato. Confira agora a aula 1. Olá pessoal, tudo bem com vocês, senhoras e senhores? Estamos aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, para tratar de um tema que eu julgo de grande relevância para todos os operadores do direito, para todos aqueles que querem ter um maior conhecimento sobre uma das principais relações do dia a dia, relação de direito privado, relação contratual. Hoje ministraremos uma aula de direito contratual. Meu nome é Matheus Costa, sou professor de Direito Contratual, especialista pela Escola Paulista de Direito. Também tenho atuação no Direito Constitucional, sou professor em algumas faculdades, na Escola Superior de Advocacia, e é um prazer estar com vocês neste dia e neste momento. Bom, pessoal, o que eu quero trazer para vocês um pouco sobre qual que é essa importância e também qual que é a importância que eu vejo para que falemos um pouco sobre mais do direito contratual. Hoje, nessa aula, ministraremos sobre negócio jurídico. Explicarei para vocês o que vem a ser o negócio jurídico, seus efeitos, suas causas, circunstâncias e como isso pode ser uma base para vocês entenderem o que é o direito contratual, tá bom? Como havia dito, é um prazer, primeiramente, estar com vocês aqui. Quero dizer que o Saber Direito é um programa que muito me acolheu alguns anos atrás, quando eu estive aí, do lado da tela, do lado daí de vocês. Eu, graças ao Saber Direito, pude ser aprovado em alguns concursos públicos, pude também ser aprovado na famosa e na mais temida por estudante de Direito, prova da OAB. E quero dizer para vocês, aqui é um momento de compartilharmos. Vou trazer conceitos, mas também exemplos práticos e que possa ajudá-los aí no dia a dia. Bom, o que vem a ser, então, o direito contratual? Qual que é essa natureza, o porquê desse domínio da matéria, o porquê dessa importância? Pessoal, é o seguinte, quando você vai lá comprar uma bala, uma balinha, um chiclete, você está, sim, fazendo um negócio jurídico. Você está ali celebrando um contrato. Vamos estudar, vamos falar durante as aulas que o contrato, ele não prevê, a maioria das vezes, não prevê forma escrita. Alguma das vezes, ele pode ser verbal. O contrato verbal é válido. Então, é por isso que temos que entender essa relação, porque essa relação ela vai gerar direitos e obrigações. Então, o que vem a ser, Matheus? Um negócio jurídico. O negócio jurídico, ele nada mais é do que uma fonte de manifestação de vontade das partes. Fonte de manifestação da vontade das partes. E por que eu quero dizer, por que eu estou frisando tanto isso? Manifestação da vontade das partes. Nas outras aulas estudaremos a classificação dos contratos, mas o negócio jurídico, ele tem que ter uma manifestação. Alguém tem que falar o que quer. Seja o negócio jurídico bilateral, como via de regra se tem, seja um negócio jurídico unilateral. Então, é a manifestação das vontades. E quais que são os efeitos do negócio jurídico? Gerar dever e obrigação. Você não celebra um negócio jurídico só para liberar um ônus que está com você. Esse ônus que está com você, via de regra, ele também vai ser um bônus, justamente para ter essa troca, essa sinergia. Então, o negócio jurídico, ele visa justamente isso, gerar direitos e obrigações. A partir disso, quais que são os outros efeitos? Bom, os outros efeitos do negócio jurídico é justamente a possibilidade de quebra de um direito e de uma obrigação, isso vir a ser responsabilizado. É um campo de outro estudo
né, as indenizações, o artigo 186, né, o 927 do Código Civil, ali fala sobre quem comete o ato ilícito tem que indenizar. Também, o 927 assevera sobre a reparação integral do dano. Isso tem muito a ver com as situações de você quebrar um dever, você quebrar uma obrigação. Também é um dos efeitos do negócio jurídico quando você manifesta unilateralmente a sua vontade. E aqui não se está falando de dever e obrigação. Um caso simples e prático é a questão do testamento, é a questão da doação para um herdeiro, porque isso daí é uma manifestação unilateral, que ela vai gerar um efeito, mas, via de regra, ela não tem ali um acordo entre as partes. As duas partes, o donatário, que a gente chama, que é aquela pessoa que recebe o bem, ela não vai ali fazer uma contraprestação com você, falar assim, olha, me doa que eu faço isso. Não, é você, enquanto doador, que vira e fala sobre isso. Então, pessoal, uma situação que a gente tem que ter agora, presente, é sobre o que vem a ser um negócio jurídico. Quando ele gera o efeito, e aqui é a famosa, todo estudante de direito, toda aquela pessoa que passou ali, né, na sua faculdade, e principalmente nos seus primórdios, na sua origem, do semestre letivo, ali do começo da faculdade, já ouviu falar sobre Pontes de Miranda. E nesse inteirinho já ouviu falar sobre a famosa escada pontiana. E o que vem a ser a escada pontiana? Muito embora não seja Pontes de Miranda o idealizador, não foi ele que criou no mundo, mas certamente podemos ter a convicção perfeita que foi ele que mais desenvolveu a famosa escada pontiana. E aqui eu quero dizer para vocês, basicamente, de forma sucinta, o que vem ser a escada pontiana. Pessoal, a escada pontiana nada mais é do que quais são os requisitos, quais são as situações pela qual um negócio jurídico produzirá a sua perfeição. E aqui é bom até entendermos a palavra perfeição, né? E a palavra feição é quando ela se junta, ela se torna um efeito e ela se torna uma responsabilidade. Então, você só vai ter um negócio jurídico se, dentro da escada pontiana, você preencher os 3 requisitos. Hoje, vamos falar de um requisito doutrinário e vamos falar de um requisito legal. Em outras aulas, trataremos sobre o último requisito, que eu vejo que, numa questão de praticidade, é mais fácil a gente fazer esse recorte. E o que vem a ser esses requisitos? Esses requisitos são os planos da existência, da validade e da eficácia do negócio jurídico. Repete, Matheus, por favor. Claro. Os planos de existência para a perfeição do negócio jurídico. O negócio jurídico ele só será perfectível, ele só chegará ao seu ápice se ele atingir o plano da existência, o plano da validade e o plano da eficácia. E o que vem a ser? O plano da existência? Bom, primeiramente, o plano da existência, ele é um conceito doutrinário e jurisprudencial amplamente aceito. Por que você diz isso, Matheus? Porque ele não está no Código Civil. Quando estivermos daqui a alguns minutos falando sobre o plano da validade, veremos que o Código Civil ele começa a dar efeito, começa a dar perfeição ao negócio jurídico a partir do seu estudo pela validade do negócio jurídico. Mas cumpre a mim dizer para vocês, então, dentro do doutrinário, o que vem a ser os requisitos dentro do plano da existência.
Os requisitos do direito para a perfeição do direito dentro do negócio jurídico é agente. No caso aqui, eu quero até fazer uma diferenciação. Melhor tratarmos partes, porque na hora que estivermos estudando validade, lá vai estar agente capaz. Então, eu não gosto, né, não gosto de confundi-los. Então, a melhor situação para que não haja essa confusão, não haja essa bagunça de ideias. Ora, Mateus, é agente ou é parte? Decore sendo parte. E o que tem que ter o plano da existência? Parte, objeto, vontade e forma. Vou repetir. Parte, objeto, vontade e forma. Por que ele está só no campo doutrinário? Porque isso é a mais pura manifestação da vontade. Isso daqui não depende de um legislador falar para você se você preencheu o plano da existência. Porque o plano da existência é um pressuposto fático, pressuposto de fato. Você quer que realize aquele negócio jurídico. Você quer que aquela vontade seja produzida. Então, digo a vocês, parte, objeto, vontade e forma. Parte, quando o Código Civil fala de parte, mas na realidade é, como eu disse, construção doutrinária, vamos deixar a gente capaz lá para a validade, ele quer dizer pessoas humanas ou pessoas jurídicas. Vou, melhor dizendo, pessoa natural, pessoa jurídica. Por que isso? Você não faz um negócio jurídico com um animal. Então, tem que ter uma parte. A gente fala que é parte humana, mas no sentido até da própria empresa, porque a empresa, por mais que ela tenha personalidade jurídica própria, ela é constituída por parte humana, né? No contrato social dela, a origem da empresa é entre pessoas humanas. Então, é justamente isso. A parte é esse viés mesmo, puro e simples. Segundo ponto, objeto. Quando você tiver lá no plano da existência, pressuposto de fato, o que vem a ser objeto? Você não pode fazer um contrato sem definir o que você quer com aquilo. Você não celebra um negócio jurídico se você não definir o ponto de negociação, o ponto de inflexão do que vem a produzir ou não um determinado efeito. Então, tem que ter o objeto. Depois vamos estudar no plano da validade sobre o que vem a ser esse objeto, lícito, determinado ou determinável. Mas no plano da existência ele já existe. Mas, por quê? Porque ele é a pura e simples forma. No terceiro ponto, lembre-se, parte, objeto. Qual que é o terceiro? Vontade. O terceiro é aquilo que eu havia dito bem no começo da nossa aula. É a mais pura manifestação volitiva do que você quer. É a mais pura e simples, pelo perdão da palavra, vontade. É aquilo que você realmente almeja, é aquilo que você, no seu subconsciente, no seu eu mais íntimo, você quer que produza um determinado acontecimento a partir daquele fato. Por isso que é pressuposto de fato, pressuposto fático, por assim dizer. E a última, forma. A forma, pessoal, é aquela que eu havia dito para vocês. Ela não precisa ser escrita. A lei prevê as formas do negócio jurídico, se o negócio jurídico precisar de uma forma prescrita, uma forma solene. Mas, via de regra, os contratos verbais têm tanta força e validade quanto os contratos escritos. Lembremos, pois, o que vem a ser o plano da existência: parte, objeto, forma e manifestação de vontade. Não necessariamente existe uma ordem, tá, pessoal?
Então, é importante que tenhamos isso na nossa cabeça. E, principalmente, quando eu falo desses 4, a única coisa que eu friso é a parte e também a questão da forma, para demonstrar para vocês que contrato verbal tem validade. Ah, Mateus, mas é muito difícil, como se prova? Aí a gente vai na outra aula, vamos ter uma aula para isso, onde falaremos sobre o gerenciamento, as negociações dos contratos. E aí sim, faz sentido um contrato não ser verbal pela sua fragilidade quanto aos seus deveres e obrigações. Mas isso não quer dizer que ele gera ou deixará de gerar responsabilidade. Agora vamos falar do plano da validade. O Código Civil, no seu artigo 104, ele vem e fala para nós o plano da validade. Ele vem e fala como isso vai ser produzido, como isso vai ter um efeito dentro do negócio jurídico. Igual eu havia dito, o Código Civil ele só começa a fazer ou considerar um negócio jurídico a partir do plano da validade. Mateus, e qual que é o artigo de estudo? Pessoal, o artigo é o 104 do Código Civil. No 104 do Código Civil, quero que vocês que estão do outro lado da tela abram o seu Código Civil. Acesse ele pelo celular, quem estiver vendo pelo celular, acesse ele na forma mais tradicional, que é folheando, ou pelo computador. Mas abra, você tem que ler o que vem a ser o plano da validade do negócio jurídico. E me permita lê-lo com você naquilo que eu entendo ser pertinente. Não vou fazer uma leitura aqui de todo o artigo para não torná-lo enfadonho. Mas vocês têm essa obrigação. Vocês aqui, vamos celebrar um negócio jurídico, vocês têm esse dever. E eu tenho a obrigação de dizer que este artigo é importante. Então, vamos lá. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E, por último, a forma prescrita ou não defesa em lei. E o que eu quero dizer com vocês sobre isso, pessoal? Como havia dito no plano da existência, que também tem parte, objeto, vontade e forma, aqui no plano da validade, o que aconteceu? A doutrina ela deu uma cingida, ela interrompeu ou ela fez um recorte para falar, olha, o objeto ele é o mais amplo possível. Isso está no pressuposto fático. Mas para que um negócio jurídico tenha efeito, tenha perfeição, ele precisa da validade. Porque quando o negócio jurídico não tiver um desses requisitos que eu acabei de ler do artigo do Código Civil, ele pode ser anulado. E podemos estudar em outros momentos, em outras circunstâncias, sobre o que vem a ser os vícios do negócio jurídico. Mas, dentro daquilo que eu planejei para vocês, esse daí é uma consequência. Para que não chegamos na consequência, teremos que entender essa parte. Então, agente capaz. O que vem ser agente capaz quando o Código Civil fala agente capaz? Agente capaz pressupõe o sujeito, as partes, maior de 18 anos. É a capacidade plena do exercício dos seus direitos e suas obrigações civis. Claro que isso ela pode ser relativizada quando há uma situação de interdição, quando há uma situação de curatela, quando há uma situação de emancipação. Mas isso são algumas situações que o Código Civil prevê. Então, é a capacidade civil plena para você exercer todos os seus atos, sem
nenhuma ingerência ou sem nenhuma suspeição de que você não quer praticar a vontade. E por que eu estou aqui falando de praticar a vontade? Porque a vontade ela não está dentro do Código Civil, como pressuposto, como requisito da validade do negócio jurídico. Mas a vontade, ela está sim dentro do campo doutrinário e ela realmente é o pressuposto. Ela está na escada pontiana número 1, que é da existência. Estamos agora analisando a escada pontiana número 2, plano da validade. Então, o que precisamos saber é sobre a gente capaz. Essa capacidade é a capacidade de fato, é a capacidade de entrega, de vontade, a capacidade plena civil do nosso ordenamento. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E aqui, pessoal, para não ficar aquela situação, eu sei que gera um cansaço, talvez a cabeça ali, nossa, não consiga fixar essa matéria, essa doutrina, essa sistemática. Mas aqui eu só quero para vocês o que precisamos saber daqui. Obviamente, tem que ser um objeto lícito, né? Um objeto ilícito, ele não pode ser fonte de direitos e obrigações, por obviedade da norma. Não podemos ali pactuar com aquilo que é ilícito. Então, um objeto lícito, sem maiores demandas. Possível. Aqui, pessoal, eu quero trazer uma situação, o que vem a ser possível. É, de fato, uma possibilidade real. Vou dar um exemplo. Na doação, eu vou doar um carro a João. Beleza. Eu vou doar um carro a João se ele passar no vestibular. Vamos estudar o que vem ser essa situação. Chama acidente do negócio jurídico. Elementos acidentais, não vou falar para vocês, não vou antecipar agora, que vai ser objeto de estudo na próxima aula. Mas eu vou doar um carro a João se ele passar na faculdade ou no vestibular. Vamos na terceira hipótese do eu vou doar. Eu vou doar um terreno em Marte se João passar na faculdade. João passará na faculdade? Pode ser que sim. João é inteligente, João é um ser de notório saber, né? Notório saber de todos os conhecimentos, porque se a gente está ali, né, no vestibular, quando eu quis dizer faculdade, era para entrar na faculdade, no vestibular, precisamos ter um conhecimento amplo da norma. Então, é possível sim João passar na faculdade. Mas é possível doar um terreno em Marte? É possível, poderia ser até lícito. É lícito, não é ilícito. Né? Não há uma vedação, não existe uma vedação da norma sobre você ter um terreno em Marte. Mas é possível você doar um terreno em Marte? Essa possibilidade é possibilidade de fato, é possibilidade real. Se não é possível, ela não pode ser fonte de validade da norma jurídica. Então, há um problema nesse negócio jurídico. Causa de anulabilidade do negócio jurídico ou nulabilidade. Quando você estiver estudando, vocês vão entender o porquê um e não o outro. Mas também, não só a possibilidade real, como também a possibilidade jurídica. E é aqui um recorte que eu quero fazer para vocês. A possibilidade jurídica, ela não é um campo tão estudado, tão reconhecido do nosso ordenamento jurídico, dos nossos campos de estudos, e por aí se vai. Mas eu quero trazer um exemplo para vocês do que vem a ser essa possibilidade. No campo de fato, falamos sobre a possibilidade da questão, né? A possibilidade de fato. E agora a possibilidade jurídica. E o que vem a ser a possibilidade jurídica? Fiquem atentos. Possibilidade jurídica, ela nada mais é do que aquilo que você celebrar, aquele negócio que você está ali fazendo,
ele não for uma situação vedada, inclusive doutrinariamente quanto jurisprudencialmente. Tem que ter uma possibilidade, aquele negócio jurídico, na sua forma, no seu acontecimento, ele não pode contrariar algo que o mundo jurídico desconhece. E quando eu digo mundo jurídico, eu estou dizendo na mais ampla forma. Inclusive, trazer um exemplo lá do nosso escritório para vocês. Numa determinada situação, estudando um contrato, um cliente nos procurou no escritório e falou, olha, eu fiz esse contrato e a parte contrária colocou lá confidencialidade, falou que se eu reclamar meu direito na justiça, eles vão reaver todos os meus valores desse contrato, e é um contrato milionário. E ele falou, olha, eu achei que eu vou trazer um exemplo numérico aqui, inclusive para fins didáticos. Olha, eu imaginava que estava fazendo negócio de R$1 milhão. Mas para mim, não veio R$1 milhão. Para mim, chegou tão somente 873 mil reais. E aí a gente ficou ali no escritório, 773 mil reais. Ficou estudando ali no escritório o porquê disso, né? E vimos que dentro das cláusulas, a pessoa colocou que o contrato, o objeto, era R$1 milhão, num determinado fato e acontecimento, sua remuneração ia ser esse valor, mas lá nas entrelinhas estava escrito a parte contrária, vamos dizer o lado B, nosso cliente é o lado A, mas o lado B ia reter na fonte o valor do imposto de renda. Quando eu estava dizendo para vocês possibilidade jurídica, temos que agora ter um conhecimento, um campo de amplitude do negócio jurídico. E o que eu venho a falar aqui nesse exemplo que eu dei? Pessoal, é possível a parte contrária fazer retenção do imposto de renda? É possível a parte contrária fazer um objeto onde você acha que você vai receber R$1 milhão e você receber a menos, porque ela deu uma justificativa, ainda que legal, ainda que lícita, de reter o imposto de renda? Não tem possibilidade jurídica aí, no nosso entender. Por quê, pessoal? Aí, por mais que nosso campo de estudo é do direito privado, o direito privado, ele é uma norma que ele vai abarcar todas as situações, principalmente dentro do direito contratual. No campo público, através de licitações, no campo consumerista, através de contrato de consumo, no campo tributário, através de um acordo, no campo trabalhista, o próprio contrato de trabalho. Qualquer campo de estudo, vocês vão ter essa realidade do direito contratual. Voltando no caso, por que da possibilidade jurídica? Pessoal, se soubermos um pouco ali sobre o direito tributário, se soubermos um pouco ali sobre as normas que regem este campo de estudo, sabemos que quem retém na fonte, o famoso segurar ali o recolhimento do imposto de renda, ou é empregador ou é outras formas previstas de lei. Mas, numa relação privada, quem tem que fazer esse recolhimento é a pessoa que recebe. Inclusive, se a pessoa que recebe não recolher, vai ter as suas punições no campo ali do direito tributário, vai ter a receita no seu encalço, vai ter toda a sua situação. A ela cabe esse ônus ou esse bônus. Então, a pessoa que recebe, a pessoa que ofere renda, tem ganho de capital, é que, dentro daquela janela que todo mundo sabe da famosa declaração de imposto de renda, tem que dizer quanto que ela ganhou. Não interessa que título for. E ali,
Se for causa ou não de recolhimento, ela vai reter na fonte. E qual que foi o problema desse caso? O outro lado simplesmente reteve na fonte. Então, houve aí uma situação onde ele achou que ia ganhar 1 milhão, reteve na fonte, entendemos como uma forma perspicaz de não dar aquele valor de 1 milhão. E o pior, nosso cliente, ele inclusive teve que declarar aquele recebido na fonte. Então, ele teve um ônus duplamente. Essa possibilidade jurídica, ela já não é mais uma situação de validade. Logo, pessoal, fiquem bem atentos a isso. Terceiro ponto desse estudo, da segunda parte, né, que é objeto lícito, possível, e agora, determinado ou determinável? O que teremos que saber? Objeto determinado é aquilo que você sabe exatamente o que vai entregar. Podemos dizer sobre plantações no campo aí do direito do agronegócio, sobre situações também de arroba, de boi. Está muito nesse campo. Os exemplos doutrinários são muito desse campo. Mas podem ser outras situações também, tá, pessoal? E o que eu quero dizer? O Código Civil, ele vira e fala determinado ou determinável? E o que vem a ser determinável? Determinável é aquilo que ainda não está determinado, mas se determinará no futuro. E qual que é esse futuro para fins de negócio jurídico? No momento da sua execução, no momento onde você vai fazer valer aquela norma, aquela vontade. Sempre quando eu falar de norma, não é norma no sentido estrito da palavra, tá? É norma no sentido amplo, porque é aquele velho brocar jurídico. O contrato faz lei entre as partes. Será mesmo? Estudaremos depois. Mas, por enquanto, norma é no sentido amplo. Então, ele é determinável no momento da sua celebração. Pode ser determinável, mas no momento da sua execução, ele tem que ser determinado. E agora, era aquilo que eu tinha antecipado há um tempo atrás, forma prescrita ou não defesa em lei. E o que vem ser a forma prescrita e não defesa em lei, pessoal? Vamos ver um exemplo bem prático, onde a lei determina uma solenidade específica para a realização do negócio? Pessoal, o Código Civil, no seu artigo 108, ele fala assim: não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos, que visem. Então, ele está falando qual que é o ato solene, justamente do inciso 3 do nosso artigo 104, que é forma prescrita ou não defesa em lei. O que o 108 está falando? Que exige uma forma solene. Escritura pública, não particular. Mas em quais casos, Matheus? Código Civil, ele é claro. Pessoal, por isso que eu falo para vocês abrirem o Código Civil. Ele, dentro das mais diversas normas do nosso ordenamento, o Código Civil, ele é o mais simples de ser lido. Ele não tem pegadinha, via de regra. Ele tem que ser amplo, ele tem que ser claro no que ele quer. E aqui ele fala: a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais. Matheus, eu não esqueci o que é direito real. Usufruto, propriedade, servidão, gozo, né? Habitação, tudo isso vem a ser direitos reais. Mas não é só isso, é escritura pública que visem constituição, transferência, modificação e renúncia de direitos reais sobre imóveis. Então tem que ser imóvel, não pode ser móvel. Sobre imóvel de valor superior a 30 vezes
o maior salário mínimo vigente no país. Pessoal, o que essa leitura quis dizer para nós? Que o Código Civil, quando ele quer algo, dizer algo para nós, ele vai dizer. Então, forma prescrita ou não defesa em lei. O que é a forma prescrita? É esse caso do 108, é a forma prescrita. E o que é a forma não defesa em lei? O que teria que ser vedado, o que poderia ser vedado. E ali está muito claro, 30 vezes o maior salário mínimo vigente do país. Hoje o maior salário mínimo vigente do país, que aí temos que ter um campo de adoção, os tribunais adotam, é o salário mínimo nacional. Por que, Matheus, você fala nacional? Porque existe estados que adotam os seus próprios salários mínimos. Não falaremos sobre isso. Não é nosso campo de estudo. Mas o que temos que saber temos que procurar o que a norma diz. Então, 30 vezes o maior salário mínimo. Hoje, 30 vezes o maior salário mínimo daria aí um pouco mais de 30 mil reais. Então, Matheus, até 30 mil reais, tudo que gera sobre imóvel tem que ser por escritura pública. Não é à toa que você vai no cartório. Não é porque as pessoas confiam em cartório ou querem gastar, deixar taxas, emolumentos, porque realmente é um duplo gasto, né? Você gasta com o profissional, depois gasta para registrar, gasta para escriturar. Então, o Código Civil, ele também não pune tanto. Ele entendia, na época, que 30 vezes o maior salário mínimo é realmente uma situação onde você, parte, consegue, não vai ter tanto prejuízo se tiver algum problema. E menor que isso, Matheus, aí o Código Civil não veda. Menor que 30 salários mínimos, para transferência, você pode vender sua casa, seu lote, casa é mais difícil, confesso que eu desconheço qualquer casa que seja menos que 30 mil reais, mas se você, daí, quiser vender aquele lote lá no interior, que né, na hora que você calcula ali, deu 5 mil, 10 mil, 15 mil reais, até 25 mil reais, você pode fazer por instrumento particular. Isso é perfeitamente possível. Então, pessoal, fica a dica. Quando você estiver estudando o plano da validade, que eu julgo ser, de fato, o seu objeto de estudo, mas sem esquecer do plano da existência e sem esquecer do plano da eficácia, porque um negócio jurídico ele só produzirá efeitos, só vai produzir efeitos se, e tão somente se, preencher. Ou seja, ele chega à sua perfeição se preencher os 3 requisitos, os 3 planos, a famosa escada pontiana, plano da existência, validade e eficácia. E o que falamos, então, pessoal, recapitulando nessa aula, que demos a importância, é sobre o que vem a ser o negócio jurídico, o que vem a ser os efeitos do negócio jurídico, gerar obrigações, a quebra de uma obrigação gerar responsabilidade. E também como esse negócio jurídico se perfectibiliza, que é através do estudo. Ou, não digamos o estudo, mas o preenchimento da primeira escada pontiana. Qual que é mesmo, pessoal? Existência. E o que vem a ser o plano da existência? Parte, objeto, digam daí, vontade e forma. Parte, objeto, vontade e forma. Por sua vez, o que vem a ser o plano da validade? Aí é muito mais simples. Aí está no nosso Código Civil. Qual o artigo? 103 do Código Civil. E aí ele diz o quê para nós? Capacidade do agente, objeto lícito, possível e determinado ou determinável. O Código Civil coloca isso para a gente. E também a forma prescrita e não defesa em lei.
Então, pessoal, digo para vocês que o campo de estudo nosso da validade é essa observância dos artigos, tanto 103 quanto 104, tá? Do Código Civil, como também o 108, para vocês verem essa diferenciação. Então, feita essa fixação, vamos ver como ela pode ser aplicada, como no exemplo prático, vamos aí responder algumas perguntas com base em algumas situações, inclusive cobradas em provas de concurso, como isso pode ser tão estudado, e também os exemplos eles são tão claros que vão nos ajudar a fixar a matéria. Vamos para o quiz, pessoal. No negócio jurídico, letra A, há uma declaração de vontade em que os efeitos são pré-determinados pela lei? Letra B, há uma declaração de vontade, mas as partes apenas a emitem por serem obrigadas pela lei? Letra C, as partes não possuem liberdade quanto à escolha dos efeitos? Letra D, há uma declaração de vontade pela qual a parte autodisciplina os efeitos que pretende atingir? Qual que vem a ser essa resposta? Pense o que falamos sobre o negócio jurídico. O negócio jurídico, temos certeza de fato que ele é algo pré-determinado por lei? Não, pessoal. A resposta correta dessa questão, e aí podemos ir por eliminação, porque a B e a C basicamente estão falando que essa manifestação ela seria pré-determinada, ela seria previamente acordada? Não, pessoal. É uma declaração volitiva, é uma declaração pura. Eu tinha falado isso no começo para vocês. Então, a alternativa é a letra D, pessoal. Há uma declaração de vontade pela qual a parte autodisciplina os efeitos jurídicos que pretende atingir. É isso. É a manifestação volitiva. É aquela manifestação pura e simples. Por isso que eu frisei muito, manifestação das partes. As duas partes vão chegar num acordo, ou elas vão o quê? Autodisciplinar o que elas querem. Quando estivermos estudando sobre a formação dos negócios jurídicos e negociação dos contratos, vocês vão ficar um pouco mais claro como se dá essa autodisciplina na prática. Mas, nesse campo, é importante entendermos que essa autodisciplina, ela é simples. Ela é a mais pura declaração de vontade. Vamos para a próxima questão. Para que um negócio jurídico exista, é necessária a presença dos seguintes elementos. A, agente, objeto e forma. B, agente, objeto e vontade manifesta. C, agente, objeto, vontade manifesta e forma. D, basta a presença do agente e sua vontade. Pessoal, aqui, o que temos que ter em mente, antes de você responder essa questão, é você falar, bom, objeto, vontade, forma, onde que está isso no Código Civil? Vamos lá, artigo 104. Você consegue responder. Nossa, mas o artigo 104 não está tão completo aqui. Qual que é o outro artigo que fala sobre a escada pontiana? Qual é, pessoal? Não tem, né? Não tem. Temos que lembrar, recordar que isso é uma construção doutrinária. O plano de existência é uma construção doutrinária. E o que vem a ser? Parte, objeto, lembra? Vontade e forma. Eis a resposta para vocês. Vamos lá? A resposta correta desse item que foi cobrado numa prova de juiz é
A letra C. Agente, objeto, vontade manifesta e forma. Mas, professor, por que que não é a B? Por que que não é a A? Vamos ler o enunciado só mais uma vez. Para que o negócio jurídico exista, é necessária a presença dos seguintes elementos. Pessoal, o que eu disse para vocês sobre o negócio jurídico? Ele só é perfeito, perfectível, né, assimilado e produzirá efeitos quando subir as escadas pontianas. Né? A famosa, os degraus, melhor dizendo, os degraus da escada pontiana. O primeiro degrau da escada pontiana é o plano da existência, depois é o plano da validade, depois é o plano da eficácia. Disse para vocês que, ao contrário do que todo mundo diz, mas por uma questão didática, prefiro cingir a parte da eficácia para os efeitos. Quando estivermos estudando especificamente como gerenciar um contrato. Mas aqui, a vontade manifesta, ela é o grande X. Então, na A não pode ser, porque não tem vontade manifesta. Mateus, mas por que na B e na C? Porque na B e na C, pessoal, porque a C ela está mais completa. Ela tem forma. E eu falei que um negócio jurídico ele só gera efeito, ele só chega à sua perfeição se preenchido todos os requisitos da escada pontiana. Assimilaram? Fixaram? Vamos para a próxima questão. A validade do negócio jurídico é o plano pelo qual se verifica a aptidão para produzir efeitos. B. Exige agente capaz, objeto lícito, possível, indeterminado ou determinável, e forma livre ou prescrita em lei. Pela sua análise, a letra C, pela sua análise, pode-se dizer que é um ato anulável. Letra D, as alternativas anteriores estão corretas. Pessoal, como é que se responde esse tipo de questão? Primeiro, temos que, principalmente quando é uma questão que falha, eu vou dar uma dica aí para você que está aqui assistindo nossa aula para um concurso, para uma prova específica, né? Seu estudo na faculdade, seu estudo para concurso, seu estudo para OAB. Como responder essa questão onde você faz toda uma leitura e no final todas as alternativas estão corretas ou todas as alternativas estão erradas? Essa é a melhor tipo de questão para ser respondida. Porque você vai atrás do erro. Você não vai atrás do acerto. Porque se tudo está falando que está certo, há uma consequência lógica. O examinador, ele quer te levar a entender que tem 2 ou 3 acertos, né? Para te confundir, ou 2 acertos para te confundir e aí sobrar um. Quanto assim, todas as alternativas, procure o erro. Então, vamos lá na pergunta, com essa cabeça, para procurar o erro, para ver se vamos encontrar. A validade do negócio jurídico é o plano pelo qual se verifica sua aptidão para produzir efeitos. Não foi isso que eu disse, pessoal? Isso está correto. Letra B. Exige agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, ou determinável e forma livre ou prescrita em lei? Pessoal, isso aqui é o artigo 104. É ipsis literis. Eu falei que está certo, foi desde o começo. O negócio jurídico, a sua aptidão é para verificar efeitos justamente na hora que você sobe a escada pontiana. C. Pela sua análise, pode dizer que um ato é anulável? D. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Pessoal, a correta é a letra D. Todas as alternativas estão corretas. Por mais que não tenha sido objeto do nosso estudo, eu falei para vocês nessa aula onde que se verificará se um ato ele é anulável ou nulo. E é no plano da validade. E eu falei que no plano da validade, se não atingir uma possibilidade, né, se ele não atingir ali uma possível determinação do objeto, ele é causa de anulabilidade. Isso eu disse para vocês nas aulas, então por isso que a letra C também está correta, você conseguiria facilmente assimilar. Então assim, fixa, pessoal.
Por mais que não será objeto do nosso estudo os defeitos e os vícios do negócio jurídico e as consequências disso, fixem. Validade tem a ver com anulabilidade. Validade tem a ver com anulabilidade. Então, logo, todas as respostas estão corretas. Pessoal, que bom estar aqui com vocês. Vamos aí só pegar esse finalzinho para dar aquela fixada depois de responder essas questões. Quem errou é exercício, tá? É fixação. É o que eu disse, abrir o código. A gente fica ali, né? Nossa, Matheus, eu tenho que decorar, eu tenho... Não, é entender. Entenda pelo básico. Entenda pela forma mais singela, mais simples de você fazer esse tipo de entendimento, de diferenciação, tá bom? Negócio jurídico é o preceito básico para entendermos o que vamos falar nas próximas aulas, que é sobre contratos. Veremos aí classificação dos contratos, princípios contratuais, gerenciamento de contrato e possibilidade ali, o fim, o encerramento do contrato e o que você precisa saber sobre isso. No campo do negócio jurídico, ele é o preceito. Então, fixou o que você tem que sair daqui sabendo o quê? Que o negócio jurídico ele só atinge a perfeição se, e tão somente se, isso, atingir os degraus da escada pontiana. Não basta subir o primeiro degrau, não basta pular para o segundo, não basta não ir para o terceiro. É um, o outro e o outro. Existência, validade e eficácia. Qual é o artigo, professor? 103 e 104. Julgo que seriam os mais importantes para você fixar esse acontecimento, esse estudo, esse ensino. Pessoal, muito obrigado. Espero encontrar vocês na próxima aula, onde falaremos sobre a teoria geral dos contratos. Vamos trazer classificações e exemplos práticos. Meu muito obrigado e nos vemos já já. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.